Enquanto a maioria dos grandes fabricantes de automóveis do mundo se alinhava na mesma fila, a fila dos veículos elétricos, uma empresa estava silenciosamente a fazer algo completamente diferente. Enquanto todos falavam de baterias, tempos de carregamento e autonomia, a Mazda trabalhava nos seus laboratórios num motor que muitos consideravam obsoleto. Estamos a falar do motor rotativo, o mesmo motor que em tempos foi considerado uma tecnologia falhada, mas que agora se tornou o tema de conversa do mercado automóvel global. Quando o CEO da Mazda disse: "O nosso novo motor rotativo vai abalar a indústria dos veículos elétricos", as pessoas inicialmente descartaram isso como apenas uma afirmação ousada. Mas, à medida que a verdade sobre este motor começou a surgir, até as grandes empresas ficaram surpreendidas. Imagine só, enquanto outras empresas se concentravam em fabricar baterias maiores, a Mazda pensou: e se tornássemos o motor mais inteligente? Este não é um antigo motor rotativo. É um design completamente novo, no qual a Mazda trabalhou silenciosamente durante anos. E agora que esta tecnologia está a vir à luz, está destinada a causar impacto no mercado dos veículos elétricos. Fique conosco até o final deste vídeo, porque vamos explorar a tecnologia específica de motor que a Mazda utilizou neste novo motor rotativo e por que as pessoas dizem que pode revolucionar o mundo dos veículos elétricos. Antes de continuarmos, por favor subscreva o canal para poder ser dos primeiros a ver notícias tão inovadoras e surpreendentes da indústria automóvel. Antes de falarmos do novo e revolucionário motor da Mazda, é importante dar um passo atrás e compreender quem é a Mazda, onde começou a sua jornada e onde se encontra hoje na indústria automóvel global. Porque sem compreender a história da empresa, a importância da sua tecnologia não pode ser totalmente apreciada. Observando os últimos anos, a Mazda vende aproximadamente entre 1,2 e 1,3 milhões de veículos em todo o mundo por ano. Este número pode não parecer tão grande como o da Toyota ou da Volkswagen, mas a força da Mazda nunca esteve no volume puro. Por volta de 2022-23, as vendas globais da Mazda foram de aproximadamente 1,25 milhões de unidades, sendo o maior mercado os Estados Unidos, seguido do Japão, Europa e Austrália. Atualmente, a Mazda não tem presença na Índia, mas a sua marca é considerada bastante forte a nível global. Em termos de cota de mercado, a Mazda representa cerca de 1 a 1,5% da indústria automóvel global. Isto significa que a empresa não é um gigante do mercado de massas, mas sim uma marca de nicho que vende menos carros, mas é conhecida pela sua identidade, design e engenharia. A Toyota vende cerca de 10 milhões de carros por ano. O grupo Volkswagen encontra-se numa faixa semelhante. Hyundai e Kia juntos atingem entre 6 e 7 milhões e a Tesla já alcançou cerca de 1,82 milhões. Comparada com estas empresas, a Mazda fica atrás em números, mas destaca-se na sua filosofia e abordagem. Hoje, a Mazda é considerada uma marca premium, mais acessível. Não é uma fabricante de carros econômicos nem uma marca de luxo como a BMW ou a Mercedes. A Mazda escolhe um caminho intermédio, enfatizando o prazer de condução, o design e a fiabilidade. É por isso que os clientes da Mazda nos Estados Unidos e na Europa costumam dizer: "Este carro é divertido de conduzir", um sentimento raramente ouvido no mundo dominado pelos veículos elétricos de hoje. Então, como é que a Mazda, uma empresa pequena, chegou onde está hoje? Os seus começos foram muito humildes. A Mazda começou como uma pequena fábrica por volta de 1920 e inicialmente nem sequer fabricava automóveis. Gradualmente, entrou no mercado das duas rodas, depois em carros pequenos e, eventualmente, em automóveis de passageiros. Mas a Mazda destacou-se verdadeiramente quando apostou em tecnologias não convencionais, como o motor rotativo. Enquanto outras empresas jogavam pelo seguro, a Mazda não tinha medo de correr riscos. Embora o motor rotativo tenha trazido reconhecimento à Mazda, também trouxe desafios. Surgiram questões relacionadas com eficiência de combustível, emissões e fiabilidade. Houve momentos em que parecia que a Mazda não iria sobreviver. Nos anos 2000, a empresa enfrentou dificuldades financeiras e, durante algum tempo, dependeu do apoio da Ford. Mas a Mazda não desistiu. Aprendeu com os seus erros e adotou uma nova filosofia: menos modelos, melhor qualidade e engenharia robusta.
Nos últimos 10 a 15 anos, a Mazda introduziu tecnologias como o Ski-Activ, que envolveu o redesenho do motor, da caixa de velocidades e da carroceria desde a base. Isto resultou em carros Mazda com melhor consumo, condução mais suave e menores emissões, sem serem totalmente elétricos. Este foi o período em que a Mazda se reconstruiu e estabeleceu o seu lugar como uma empresa pequena, mas respeitada. Hoje, à medida que o mundo inteiro corre em direção aos veículos elétricos, a Mazda volta a demonstrar o seu velho hábito, pensar de forma diferente da multidão. Embora as suas vendas sejam inferiores às de outros gigantes, a sua voz é ouvida. A indústria reconhece a Mazda como uma empresa que não segue tendências, mas que as questiona. E talvez seja por isso que, quando a Mazda fala do seu novo motor, as pessoas não levam isso de ânimo leve. A história do motor rotativo e por que as pessoas se esqueceram dele começa com uma pergunta comum: o que é um motor rotativo? Simplificando, é um motor onde os pistões não se movem para cima e para baixo. Em vez disso, um rotor triangular gira num movimento circular. Nos motores convencionais, os pistões sobem e descem para gerar potência, mas no motor rotativo tudo acontece através da rotação. Foi por isso que, quando este motor apareceu pela primeira vez, as pessoas pensaram que era o futuro. Inicialmente, o motor rotativo foi valorizado por ser muito pequeno, leve e suave. Tinha menos peças, menos vibração e funcionava suavemente mesmo a rotações elevadas. Um motor rotativo do mesmo tamanho que um motor convencional podia produzir mais potência. Por isso, os fabricantes de carros desportivos ficaram atraídos por ele. Conduzir um carro com este motor era uma experiência única, rápido, suave e sem solavancos. É aqui que entra a história da Mazda. A Mazda foi a empresa que realmente abraçou o motor rotativo. Enquanto outras empresas apenas experimentavam, a Mazda disse: não, nós vamos trabalhar nisto. Carros como o RX-7 e mais tarde o RX-8 tornaram-se famosos por causa deste motor. O motor rotativo também teve um desempenho excepcional nas corridas e a Mazda venceu até grandes provas como o Le Mans. Naquela altura, pensava-se que o motor rotativo se tornaria comum nos carros do dia a dia. Mas a história começou a mudar. Por melhor que fosse em termos de desempenho, o motor rotativo começou a mostrar problemas no uso diário. O maior problema era o consumo de combustível. O motor rotativo consumia muito combustível. Quando a gasolina era barata, isso não era um grande problema, mas à medida que os preços subiram, as pessoas passaram a dar prioridade à eficiência. Outro grande problema era a durabilidade e fiabilidade do motor. As vedações dos motores rotativos, conhecidas como Apex Seals, desgastavam-se rapidamente. Isto significava que, após alguns anos, o desempenho do motor diminuía e as reparações tornavam-se caras. Isto tornou-se uma grande desvantagem para o cliente médio, que queria um carro fiável durante anos. Depois veio a era das regulamentações de emissões, à medida que os governos impunham regras mais rigorosas sobre a poluição. O motor rotativo enfrentou ainda mais dificuldades. Torná-lo limpo não era fácil. Consumindo mais combustível, tornava-se difícil cumprir os novos padrões de emissões sem tecnologia complexa. Entretanto, os motores convencionais tornaram-se melhores, mais baratos e mais fiáveis. Gradualmente, formou-se a percepção de que o motor rotativo era divertido, mas não adequado para a pessoa comum. As empresas começaram a afastar-se dele. Quase todos os fabricantes, exceto a Mazda, o abandonaram. Quando a Mazda descontinuou o RX-8, muitos assumiram que a história do motor rotativo tinha terminado. Na indústria automóvel, foi considerado uma experiência falhada. As pessoas pensavam que a tecnologia era boa, mas estava à frente do seu tempo e que nunca regressaria. Com o advento dos veículos a bateria, híbridos e depois elétricos, esta crença de que o motor rotativo pertencia ao passado tornou-se ainda mais forte. Por isso, hoje, quando alguém menciona o motor rotativo, a maioria das pessoas diz: ah, isso é coisa antiga. As pessoas deram essa história como encerrada. Acreditavam que os problemas deste motor eram intransponíveis. Mas talvez esse tenha sido o maior erro, porque a história mostra que algumas tecnologias não morrem. Apenas esperam pelo momento certo. O mundo esqueceu-se do motor rotativo,
mas a Mazda não. Enquanto outras empresas observavam os problemas e concluíam imediatamente que esta tecnologia não era viável, a Mazda fez a pergunta oposta: o problema estava no motor em si ou na forma como era utilizado? A maioria das empresas tirou conclusões precipitadas: baixo rendimento, emissões elevadas, reparações caras. O veredito foi dado. O motor rotativo não tinha futuro. Mas, em vez de desistir, a Mazda decidiu parar e pensar. Os engenheiros da Mazda perceberam claramente que o conceito básico do motor rotativo não estava errado. Se fosse completamente inútil, nunca poderia ser tão potente, suave e compacto. O problema não era que o motor não funcionava, mas sim que estava a ser usado da mesma forma que um motor de pistões. Foi aqui que a abordagem da Mazda se afastou das outras. A Mazda disse: se o problema é o